Boa noite a todos, a todas. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Quero agradecer de maneira muito especial a professora Helena, que veio aqui conversar conosco. Ela que está lá em Portugal e está conectada conosco, benefícios, né, da tecnologia, né? E não posso deixar de mencionar algumas pessoas que, assim, enchem o meu coração de alegria por estar aqui hoje, né? Que são pessoas que vão contribuir muito, todos não, né? Mas essas pessoas, assim, foi um convite que eu pensei, puxa, será que vão conseguir? Estão conosco, professora Cássia, da psicologia, muito obrigada pela sua presença. Professora Sabrina, nossa amiga e parceira aqui da escola da Promediares, muito obrigada. Professora Nauraína, também amiga e parceira, que vieram prestigiar a professora Helena. E olha, nós temos alunos da Promediares que estão aqui, a Antônia, a Raila, o Douglas. Bom, já que eu comecei, eu vou falar todo mundo, né? Vamos pegar o nome de todo mundo, porque não me custa fazer isso, é um prazer, na verdade. A Amanda Maciel, a Amanda Righetti, que é nossa parceira também, a Antônia, a Bia, a Cidinha, o Douglas, a Evelyn, a Fernanda, a Gelceli, o Gervásio, a Raila, que eu já falei, a Caroline, que está entrando agora, o Rodrigo, o João Felipe, a Natália, e olha só, tem bastante gente, hein? Estão chegando. Então, na medida que forem chegando, a gente vai cumprimentando. Sejam todos muito bem-vindos. O Propapo tem aquela proposta que vocês já sabem, que é um bate-papo. Então, sem mais delongas, eu vou falar rapidamente um pedacinho só do currículo da Helena, porque é enorme o currículo, só um pouquinho, só deixa eu falar um pouco de você. A Helena é advogada, é mediadora, é facilitadora de diálogo, supervisora de mediadores, mestre em mediação de conflitos e terapeuta de família e casal. Pronto, resumi bem, espremi. Só para a gente conhecer um pouco mais da Helena, né? Então, Helena, você é uma pessoa muito querida para nós da Promediares. Sempre esteve comigo e com a Simone nesse projeto de curso de capacitação e formação de mediadores, desde lá de 2016, lá atrás. Então, seja muito, muito bem-vinda ao Propapo. Mais uma vez, eu quero agradecer demais a presença de todo mundo que está aqui. Vocês não sabem a felicidade que estão causando em mim. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Promediares e sintam-se à vontade para papear. Essa é a ideia. Helena, nosso assunto hoje, então, mediação nos relacionamentos familiares. Fique à vontade para suas considerações. Uau! Bom, gente, olha, eu estou me sentindo em casa. Por quê? Primeiro porque um convite tão especial da Vanessa e da Simone. Aquilo que aconteceu com a Cássia aconteceu comigo. Quando eu conheci a Simone e a Vanessa, eu não sei, eu senti, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. E, e realmente, assim, foram momentos. Não, a gente não se viu muitas vezes, mas eu senti muita intensidade. E eu fiquei tão feliz quando a Vanessa me descobriu de novo, porque eu não fui. Como é que eu vou dizer? Eu acho que eu não fui uma. Eu acho que eu não tive um comportamento legal de ter vindo para Portugal e não ter avisado os meus contatos a mudança do meu telefone, né? Eu acho que a gente vai entrando num. Eu fui entrando no dia a dia, né? Não vou dizer no nível sobrevivência, mas muitas coisas aconteceram, veio a pandemia, e a pandemia, ela me trouxe uma coisa que é muito boa. Ela me trouxe a noção
de que o meu trabalho foi sempre pautado pelo pensamento sistêmico, e um dos paradigmas do pensamento sistêmico é a imprevisibilidade. Mas eu sempre questionei a imprevisibilidade, porque, de uma certa forma, e de uma forma bem de soberba e de prepotência, eu sempre achei que eu tinha controle da situação. E veio a pandemia e veio, pá, me deu um belíssimo tapa na cara, dizendo, cara, você não controla nada na tua vida. Algumas coisas você controla, mas não é tudo. E eu sempre fui muito firme de que um curso de mediação tinha que ser presencial. Por isso eu rejeitei vários cursos EAD, porque eu sempre acreditei na mediação como um curso presencial. Então, assim, na verdade, a pandemia para mim foi uma quebra profunda de muitos paradigmas. E eu agradeço, eu reconheço a dor da pandemia em muitas famílias, inclusive na minha, mas eu, Helena, eu tive um crescimento, né, enquanto pessoa, muito grande, porque eu percebi, me dei conta do tamanho da minha arrogância e prepotência em achar que tem que ser do meu jeito, tem que ser, esse é o jeito mais certo de ser feito, das coisas serem feitas. E eu acho que a pandemia me trouxe uma conscientização de quão pequena eu sou frente a muitas coisas que a vida nos coloca, né, para viver. Então, eu agradeço a pandemia, porque foi aí que eu voltei a ter o contato da Vanessa, e quando eu fui para o Brasil, infelizmente eu não consegui ver ela, mas eu consegui ver a Simone, e foi uma delícia de papo, e então eu sou muito, muito grata a Promediares, porque aí eu já falo de vocês duas, pelo convite de estar aqui, para a gente fazer uma troca, gente, né? Para a gente fazer uma troca. Quando a gente fala de mediação, principalmente de mediação familiar, a gente está falando de família, né? E aí eu queria fazer uma provocação e primeiro, como é que o que é mediação para vocês? E depois o que é família? Então, uma ou duas pessoas podem me falar o que é mediação? Abra um microfone, por favor. Vocês estão tímidos, é isso? Então, o que é família? Vamos lá, gente. Todo mundo faz parte de uma. Eu posso falar então, já que eu terminei o curso de mediador com a Yes! Vai lá! Ó, eu terminei o curso agora, vou começar a fazer os estágios. E no meu ver, eu tinha uma ideia, e hoje eu tenho a ideia assim: família, para mim, é tudo aquilo que a gente vive dentro de casa, as pessoas que a gente ama, que a gente respeita. Não é o consanguíneo, mas aqueles que a gente tem para nós, né, com respeito. O irmão dentro de casa, o pai, a mãe, aqueles que a gente adota para nós, né, que tem um convívio, uma relação boa, que a gente gosta do nosso convívio, que está sempre ali no nosso âmbito familiar, que está sempre um se preocupando com o outro. Isso para mim é a família. E a mediação é uma forma de fazer com que isso continue sendo uma boa convivência. Então, a mediação é quando se tem um conflito, agir com pensamento, com raciocínio bem consciente, de que é tentar fazer as partes entenderem os pontos errados e tentar conscientizar ela que elas também têm que entender, aliás, entender os pontos positivos delas, mas também fazer elas ter consciência que elas estão erradas e escutar o outro. Então, cada um ter o seu lado, mas escutar o outro lado também para conseguir chegar num bom senso,
né? Então, é mediar, não é nem o meio termo, é ser correto consigo e com o outro. Uhum. Obrigada, viu? Ala, né? Raila. 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 Que nome lindo. Obrigada, Raila. Quem mais gostaria de te dar uma primeira aí? Ah, eu posso dar um palpite? Não, palpite não. Você tem uma bagagem aí. Palpite. É um palpite, assim. Porque, na verdade, quando o termo mediação, assim, é forte para mim, eu logo penso no Rubem Alves, né? Que ele falava que Que lindo! ele falava assim, olha, existem tantos cursos de oratória, mas nós precisamos mesmo de um curso de escutatória. E com certeza a mediação passa pelo processo de escuta, não é? Seria quase impossível mediar qualquer conflito se você não estiver em escuta, né? Apesar de ser um ato voluntário, eu imagino e vivo isso como no ambiente clínico, faço muitas mediações, mas entendo que a minha mediação, né, ela só tem sentido se eu fizer uma boa escuta. Obrigada, Cássia. Então, existe um livro que eu indicaria, talvez até já tenha na bibliografia de vocês, que se chama Dinâmica da Mediação, que é do Jean-François Six. Foi meu primeiro livro de mediação, foi um livro traduzido pelas minhas mestras, que são Gisela Groeninga, Eliana Riberti e a Águida de Arruda Barbosa. E nesse livro, eu já tinha feito meu curso de capacitação, e esse livro me saltou aos olhos sobre a mediação cidadã. O que quer dizer isso? Significa que a mediação, ela, antes de ser uma oportunização, uma oportunidade, né, de colocar duas pessoas em conexão, antes disso, ela é uma postura, ela é uma forma de eu me relacionar com o outro. É uma visão de mundo. Com isso, ele fala de mediação cidadã. E o que quer dizer isso? Significa que a mediação é como eu me relaciono primeiro, dentro da minha família, dentro da minha casa. Por quê? Porque se eu me relaciono de uma forma violenta dentro da minha casa, eu chego lá na mediação, num sejusque, numa câmara, ou mesmo no meu gabinete de mediação, e aí eu sou escuta, eu sou maravilhosa, eu construo pontes, né? O que acontece? Não existe uma coerência. Em algum momento, quando eu estiver no meu profissional, em algum momento vai acontecer um ato falho, porque não está na minha essência, está aqui, mas não está aqui. Então, é por isso que quando Jean-François Six fala dessa mediação cidadã, enquanto cidadãos, como é que nós conversamos, como é que nós resolvemos os nossos conflitos, como é que nós nos comunicamos, como é que nós negociamos. Então, tudo isso está falando de nós. Então, a mediação ela é muito mais do que uma mera forma, né? Eu acho que ficou muito reduzido o conceito de mediação. Mas pensando nesse contexto, né, o mediador é aquele que vai proporcionar a conexão entre aquelas pessoas, para que elas próprias consigam conversar sobre as suas questões, para que elas próprias, do mesmo jeito que relacionalmente elas construíram coisas boas e construíram coisas que não foram tão boas, que foram corroendo o relacionamento,
Do mesmo jeito que eles tiveram condições de relacionalmente construir essas coisas boas, eles vão ter condições de estar resolvendo essas pendengas, né? Então, e o mediador, ele vai ter ele vai estar imbuído ele vai estar num lugar onde ele vai fazer essa facilitação de diálogos. Então, isso é como eu vejo a mediação, né? Num contexto mais amplo de como eu faço o que eu faço, né? Depois, se a gente vai falar de uma mediação familiar ou de relacionamentos familiares, a gente precisa pensar uma coisa que eu venho estudando um pouco, que é o contexto, né? Qual é o contexto que as famílias vivem hoje, né? Então, nós estamos, se a gente for pensar num contexto social, se a gente for pensar de uma forma interdisciplinar, nós vamos ver que, primeiro, para se formar uma família, primeiro vem um casal. E eu estou ampliando aí, que pode ser junção de várias pessoas, tipo, vários gêneros, vários credos, várias cores, né? Ou seja, qualquer que seja essa configuração. Então, a família, ela se dá com a junção de pessoas. Pessoas que estão com o propósito de, além do seu eu, construir um nós, né? Além de manter a sua identidade e manter a sua identidade, eles vão construir uma identidade do nós, né? Só que para fazer isso, tem um longo caminho, porque se a gente tem essa escuta, né? Então, vamos imaginar aqui que eu estou vendo um nome. Olha, tem alguém da editora Del Rey. Olha que interessante. Deixa eu ver se está o livro aqui. Porque a editora Del Rey, ela publicou um livro que nós fizemos a tradução e que eu recomendo, que é um livro da Lisa Parkinson, que se chama Mediação Familiar. Então, que interessante, que bacana que eu estou vendo alguém aí que estava escrito só Del Rey, então eu não sei quem está aí. Mas vamos imaginar, então, deixa eu ver, eu não sei como que eu faço para ver um nome de um homem que está aqui, ou até o nome de uma mulher, vai, Sabrina. Eu sou casada com a Sabrina. Desculpem, Sabrina, com todo respeito. Tudo certo. Sou casada com você. Você vem de uma cultura familiar que é própria sua, e eu venho com a minha bagagem, né? E aí, nós duas formamos o casal. A partir daí, vai começar um filme, né? Antes era uma foto, agora começa um filme. E esse filme vai precisar, não só esse filme, mas esse relacionamento vai precisar de muita disponibilidade interna de cada um, de nos conhecermos, porque seremos estrangeiros, é como eu visitando o teu país e você visitando o meu, né? Como é que a gente se porta como turista? A gente vai querer entender os seus gostos, a sua cultura, como é que você foi educada, você vai querer fazer a mesma coisa comigo. E a partir daí, eu sempre falo, né, que eu dou curso, no curso dos noivos, eu falo muito sobre comunicação. E aí, eu pergunto para eles, e aí, me contem, como é que foi o contrato que vocês construíram? Eles olham assim para mim e falam, contrato? Que contrato? Não, contrato que vai reger a convivência de vocês. O que é que tem nesse contrato, né? Vocês já pensaram como é que vai ser a divisão de tarefas domésticas? Todo mundo olha assim para mim. Como é que vai ser a educação dos filhos? Como é que vai ser, por exemplo, um casal que tem religiões diferentes? Qual vai ser a religião que vocês vão predominar dentro da casa, se é que isso vai acontecer? Mas se vocês conversaram sobre isso. Enfim, e eu vou perguntando, como é que vai ser a questão do dinheiro, né? Porque a gente sabe, e a Cássia deve saber
muito bem os casos que chegam nos nossos consultórios sobre traição financeira, que é coisa que muitas pessoas olham para mim e falam: oi, o que é traição financeira? Então, esse contrato, ele precisa estar muito claro como é que eu quero, minimamente, essa convivência, né? Como é que eu acho que essa convivência, eu e Sabrina, como é que a gente pode pensar esse nós para um propósito que seja de constituir, de ter filhos ou não. Eu pergunto aqui, vocês já conversaram se vocês querem ter filhos ou não? Não, é óbvio que sim. Não, não é óbvio, porque dentre as configurações de família, na atualidade, hoje tem só o homem e a mulher, ou dois homens ou duas mulheres, enfim, mas só o casal. E também temos, já adiantando um pouco o assunto, nós temos a família multiespécie, que também é considerada hoje família, que é o casal com seus pets. Então, vamos ter filhos ou não vamos ter filhos? Porque eu já vi divórcio por conta de um querer ter filho e outro não, mas nunca tinham conversado antes sobre. Então, como esse contrato muitas vezes não acontece, quando o casal está em crise, eles vão procurar terapia, e aí a primeira coisa que a gente faz é construir um contrato. E depois que eles já se conhecem um pouco e já conseguem, então, fazer esse contrato. Mas vamos pensar que um deles não aceita terapia. Eles acham que terapia é para quem está doente, e ainda tem muita gente que pensa assim, e eles aceitam participar da mediação. Então, o mediador que tem esse conhecimento, que entende, que tem um pouco de profundidade no tema família, ele vai propor que esse casal ele faça esse contrato, para que dali para frente o diálogo esteja presente e eles possam, cada vez que aparecer uma questão, eles possam sentar, conversar, resolver, ponderar, pegar um pouco de um pouco do outro e formar uma terceira história, enfim. Então, a mediação nos relacionamentos familiares, ela é esse espaço, porque a mediação não deixa de ser um espaço do diálogo. Então, ela vai trazendo essa cultura que, pensando nesse contexto que eu estava inicialmente falando para vocês, nós vivemos numa sociedade em que nós não aprendemos a dialogar. Por quê? Porque essa escuta que eu vi alguém falando aqui, estou na escuta ativa, a nossa escuta, normalmente, quando a gente escuta, a gente aciona no nosso mecanismo de sobrevivência qualquer coisa que a gente escute, qualquer coisa não, desculpa, muitas coisas que a gente escuta podem acionar no nosso cérebro um mecanismo de estou correndo um perigo, estou em risco. E aí a minha escuta fica comprometida na medida em que eu vou ou me defender, ou me justificar, ou ainda vou me submeter, vou paralisar e vou me submeter. Então, quando eu escuto por aí, eu sei que a partir daí eu vou começar a escalar. Porque se eu vou começar a me defender, eu vou dizer, não, Sabrina, não é isso não, você que fez isso, isso, isso. E a Sabrina, não, mas antes de eu fazer isso, você fez isso, isso, isso. E nós vamos ficar lá, vamos até quando Deus criou o mundo, né? Porque um foi por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então, essa escuta leva à escalada do conflito. Então, os conflitos familiares, a família, que deveria ser o lugar, né, onde fosse permeado pelo afeto, onde os cuidadores
dos filhos fossem a sua base segura, muitas vezes, na sua família de origem, esses pais não tiveram essa base segura, eles não tiveram um ambiente de acolhimento, um ambiente afetuoso, um ambiente amoroso. E muitas vezes, se a gente não se dá conta disso, a gente acaba repetindo esses padrões, inclusive os padrões de comunicação. Meu pai berrava, eu vou provavelmente berrar com meu filho, né? Então, a família é uma coisa tão linda, porque é na família que a gente aprende, que a gente experimenta como nos relacionar uns com os outros. Então, deveria ser um lugar de muito aprendizado, mas, infelizmente, pelo aspecto cultural de nós estarmos vivendo num patriarcado, numa cultura machista, muitas vezes a forma como nós somos educados acaba sendo violenta. E essa violência, ela é transmitida transgeracionalmente. Não só da família para outra família, mas da própria estrutura social. Então, a família que deveria ser esse lugar, né, de aprender a cultura do erro, né? Quando a mãe fala para o filho, quando ela desconsidera o filho, gritando com ele, por exemplo, e não perguntando, filho, o que aconteceu? Vamos supor que ele teve uma briga na escola com um amigo. A mãe já toma como pressuposto de que o filho é culpado, porque alguém falou que ele foi culpado. Então, não tem a mãe lá falando, filho, me conta o que aconteceu. Como é que foi isso? Né? Como é que você acha? Como é que você viu o resultado disso? Eu estou lembrando de um caso que eu atendi, que o menino era um menino muito solitário, assim, na escola, e dois menininhos 11 anos, falaram para ele, vamos no banheiro jogar papel higiênico no teto. E ele pegou e foi. Ele falou, pô, me chamaram. Ele se sentiu pertencente àquela turma. E ele foi, né? Então, como é que depois essa mãe, né, depois dos nossos trabalhos, como é que essa mãe já caiu matando? Não, porque agora vou tirar videogame, vou tirar não sei o quê. E aí eu perguntei, mas você perguntou para ele o que aconteceu? Não tinha perguntado. O que ele sentiu quando o diretor da escola chamou a atenção, mandou ele limpar? Como é que foi para ele, né? E o que ele aprendeu disso? Não, a gente cai matando. A gente cai matando. Então, a família é esse depositário de afeto, mas é esse depositário também de expectativa e exigência. Eu te mandei escovar o dente uma vez, você já tinha que saber que antes de dormir você tem que escovar o dente. Eu não tenho que falar 30 vezes para você. Infelizmente, não é assim que funciona. Eu falo isso para os meus clientes. A vida inteira você vai ter que mandar escovar o dente antes de dormir. Aspas, né, gente? Claro. Por quê? Porque é um dia de cada vez. Quando a gente educa, é um dia de cada vez. Então, quando eu estou mostrando um contexto em que os conflitos estão aí, né? E quando a gente tem o diálogo, a gente pode, por isso que eu falo da mediação cidadã, porque nós podemos ser mediadores dentro da nossa própria casa. Nós podemos ser mediadores com os nossos filhos, com o nosso marido. E o que é mais maravilhoso nisso? É que quando a gente se coloca nesse lugar, tem o encontro. O encontro de duas pessoas imperfeitas. Porque eu cobro do meu filho, mas eu faço a mesma coisa. Do mesmo jeito que ele me desconsidera, eu também desconsidero.
eu também grito, eu também falo, cala a boca, agora não, você não está vendo que eu estou no telefone? Então, a gente tem uma forma violenta que às vezes a gente não se dá conta. Então, para a gente ter a consideração, a gente precisa considerar também. E não é porque a gente tem autoridade que a gente vai desconsiderar. Então, a mediação cidadã, para mim, ela é maravilhosa em qualquer contexto, mas fundamentalmente na familiar, porque é onde a gente está desenvolvendo, fazendo desenvolvimento físico, emocional, espiritual dessas crianças, e que é uma baita de uma responsabilidade, né? E além disso, nós não fomos alfabetizados emocionalmente. Então, poder fazer com que os nossos filhos deem nome para aquilo que eles estão sentindo, eles vão crescendo, podendo falar deles, podendo mostrar quanto aquelas situações afetam, afetam a, a forma deles se relacionarem, de se vincularem. Então, por que a mediação é tão importante na área familiar? Exatamente porque, primeiro, a família é esse lugar, e a gente poder usar a mediação, primeiro, como postura, como uma mediação cidadã, dentro das nossas casas, e também para fora das nossas casas, vai fazer toda a diferença. E pensando que hoje nós temos as várias configurações familiares, nós temos a monoparental, quando é a mulher e os descendentes, ou então o homem e os descendentes, nós temos as famílias homossexuais, onde são 2 homens, 2 mulheres, nós temos a família estendida, que é a família recasada, a família estendida, a família multiespécie, a família multiparental. Então, todas essas configurações, elas são novas no direito, não são juridicamente, não estão na nossa Constituição. Existem até vários juristas que falam que a jurisprudência que determina o casamento homoafetivo, ela é inconstitucional, porque a Constituição é muito clara quando fala que é a união entre um homem e uma mulher. E aí nós podemos ficar a noite toda falando dessa confusão, porque isso gera muitos conflitos nesses casais, porque vem a questão do pertencimento, né? Vem a questão, ou seja, essas pessoas se sentem excluídas da sociedade, se sentem meio ETs, né? Agora já não sei se é trans, não sei se é queen, não sei o que é, essa confusão toda, LGBT, XYZ. Só que, infelizmente, essas pessoas estão aí, são seres humanos que precisam ser acolhidos. E a mediação também é uma oportunidade para que, entre pais e filhos, por exemplo, que tem muita dificuldade de aceitar esses filhos como eles são, né? E é muito doloroso, é muita dor, gente. A gente não se sentir pertencente dói demais. Então, eu estou pensando aqui no tempo. Vanessa, tem tanta coisa que eu queria falar, mas eu acho que eu me empolgo, né? E vomito. Não, a gente sabe que esse assunto seria assim, nós sabemos todos aqui. Então, assim, queria saber se alguém quer fazer algum comentário, alguém quer fazer quer trazer alguma ideia? Cássia, se Eu quero. Ai, Sabrina, fala, minha mulher. Ó, eu já ia falar que cachorro comigo não vai dar certo, hein? Essa multiparental aí já vai dar problema. Multiespécie. Multiespécie, é verdade. Helena, quando você começou a falar
desse processo dentro da família, de curso de noivo, eu acho que me veio uma ideia também assim, que às vezes falta transparência. Eu penso muito em empatia, de como que a gente enxerga a visão do outro. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que passa na cabeça da outra pessoa. E quando a gente começa a se relacionar com alguém, a gente não quer mostrar tudo nosso. E no fundo isso vai se perpetuando muitas vezes dentro da família, porque eu vou assumindo um papel dentro dessa família também. Isso. Se eu sou uma mãe forte, se eu sou uma mãe líder, às vezes uma monoparental. Então, eu também não sou muitas vezes tão transparente com meu filho, para ele ver que existe algumas coisas dentro do meu ser também, né? Então, conforme você foi falando, me veio essa ideia muito de transparência dentro da família. É muito, é muito lindo isso que você falou, Sabrina, sabe por quê? Eu falo que a gente constrói uma persona. A gente constrói uma persona de quem os outros gostariam que a gente fosse. Então, eu dou conta, eu tenho 1000 pratos, só que depois eu não consigo entender porque eu grito, porque sai um grito de exaustão. Sabe, aquilo que eu estava falando, que teu filho chega perto de você e fala, mãe, você tá estranha, você tá longe, né? Que a gente fala, quando a gente estuda a teoria do apego, a gente fala muito da insegurança ambivalente, porque é aquela mãe que ao mesmo tempo põe no colo, é aquela mãe que rechaça. A criança não sabe, né, se ela pode contar com aquela mãe ou não, porque uma hora pode, outra hora não, então não oferece uma base segura. Mas por quê? Porque a gente veste essa persona de supermulher e que a gente dá conta de tudo e a gente não pede. Ou a gente não pede, ou o outro não vai fazer do meu jeito, então eu não peço, porque eu quero que seja feito do meu jeito. Vai trocar a fralda daquele jeito, porque é aquele jeito que é o bom, né? Então, vai sobrar mesmo, vai sobrecarregar, e vai chegar uma hora que vai ser só grito. Porque o grito é a forma que eu ponho para fora de mostrar o meu cansaço, a minha exaustão, a minha frustração, né? De achar que você já devia saber como eu troco fralda igualzinho e você não faz, que você já deveria ter feito a comida enquanto eu estou dando de mamar, né? Então, você vai criando uma persona e vai aguentando. Você vai mostrando, olha como eu sou legal, dou conta de tudo. Eu sou mãe, mulher, porque também a gente aprende isso, né, gente? Quantas vezes a gente tem filho, tá lá cortada, com peito e não sei o quê, e tem gente que fala, ó, cuidado com teu marido, não esquece dele, põe o olho. Ou seja, você acabou de parir e 60 dias depois você já tem que estar cheirosa de novo, linda. Você não está dormindo, mas você tem que dar conta de ser a mulher ideal, que presta, né, enfim, né? E cuidar da casa, e aí você vai pondo, aí você tem que buscar uma luz ao sol, você tem que trabalhar, porque também é uma forma de você buscar a sua independência. É mais um prato. E aí, para você mostrar que você dá conta, que você pode trabalhar assim, você abarca tudo isso sozinha. Então, essa persona chega uma hora que ela não aguenta mais, ela adoece. E é por isso que a Cássia tem um monte de gente no consultório dela com depressão, com burnout, com tentativa de suicídio, autoflagelação. Porque vai para algum lugar. A gente faz câncer na vida, fibromialgia, e vai, né, Cássia? A Nauraína está com a mão levantadinha, quer perguntar. Eu vou deixar você fazer sua pergunta, porque com certeza ela vai acrescentar muito, e depois eu vou encerrar a gravação. Eu estava esperando você se manifestar para depois encerrar a gravação, para o pessoal que quiser fazer pergunta fazer também, tá?
Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu quero cumprimentar a Helena, que eu tenho profunda admiração. Estou muito feliz. A professora Vanessa está nos acompanhando aí, ver como é que está corrido. Mas parei tudo para aqui prestigiá-la, gente. Quem está aqui está bebendo na fonte. Então, muito obrigada por essa noite muito agradável. Professora, me permita chamar de Helena? Eu falei antes, né? Ai, não, professor. Não, eu adoro ser professora, gente, pelo amor de Deus, mas é tão bom ser chamada de Helena, parece que cria o vínculo, entendeu? E aí, eu brincando aí com o pró-papo, então, Helena. Legal esse espaço, porque a ideia do Propapo é justamente essa aproximação com os nossos mestres, ídolos, e com quem a gente aprende. Eu também sou apaixonada por lecionar, então é uma troca fantástica. E assim, Helena, minha formação é jurídica, mas chegou um ponto que eu tive que migrar para a área de ciências sociais, porque a antropologia, a sociologia, e hoje a psicologia, inclusive, aí, né, com o pessoal da psicologia da PUC de Goiás, e tudo que você disse faz muito sentido dentro de um contexto para quem vai lidar com gestão de conflitos, principalmente quem está aqui hoje nos acompanhando. Que, no Brasil, a primeira porta que se bate é o Poder Judiciário. Então, eu gostaria que você, Helena, com sua vasta experiência e maturidade, pudesse nos falar um pouquinho, antes de encerrar aí a gravação, como é que você vê essa importância dessa interdisciplinariedade na atuação, principalmente em gestão de conflito familiar? Tá? Eu acho muito interessante que você faz abordagem, e aí eu estou tendo, como se diz assim, uma overdose de Bourdieu, lá, e quando ele fala do hábitos, né, existe uma formação e como desconstruir isso. Então, eu vejo a mediação como um processo de educação, de reeducação social. Então, se a Helena pudesse fazer brevemente essa importância para a área de gestão de conflitos familiares, por favor. Então, vamos parar para pensar uma coisa, Nauraína. Nós estávamos no modelo mecanicista, no pensamento mecanicista, antes do pensamento sistêmico tomar conta, né, dos nossos trabalhos. O pensamento mecanicista, ele foi muito importante. Aliás, foi daí que surgiu a psicologia, diga-se de passagem, e outras áreas. Então, o conhecimento, ele foi dividido, né? A medicina foi dividida, então os médicos não eram mais que nem aqui ainda tem em Portugal, médicos da família. Agora você vai nas mais mínimas especificações. Por exemplo, não basta só ser ortopedista do joelho, do ombro, da mão, do cervical. Quer dizer, entrou na profunda especialidade. Isso teve um ganho muito, muito importante, enquanto pensamento mecanicista. Quando entra o pensamento sistêmico, aí se mostrou a necessidade da conversa entre as disciplinas. Por quê? Porque, vamos pensar aqui no nosso caso, do direito, há muito tempo mesmo, eu estou falando aí de pelo menos 30 anos, as outras áreas, o direito por si, ele não... Aliás, a Constituição de 88, que é considerada a Constituição Cidadã, ela veio... ela foi baseada em outros conceitos de outras áreas. Então, aí a gente já começa a ver a interdisciplinaridade tocando o direito, porque o direito não dá conta da vida social, né? E agora, eu não sei você, mas duas coisas que eu estou estudando: neurociência, porque agora o estudo do cérebro está tão avançado que a gente está... A minha pergunta era assim: por que depois de 8, 9 encontros em mediação, por que pelo menos uma das pessoas desistiu, né?
E aí, um amigo meu falou assim, porque provavelmente essa pessoa estava no modo sobrevivência, ligou lá o cérebro reptiliano, tal. Quando ela começou a falar isso, eu falei, eu tenho que estudar neurociência, porque eu tenho que entender com quem está lá na minha frente. Porque talvez eu fui incompetente de não perceber esse risco que ela estava correndo, e eu não, ou não propus um encontro individual, ou eu não me aprofundei nesse tema, alguma coisa, ou ela não quis falar, enfim, eu me coloco como corresponsável. Então, a neurociência está me ajudando muito a entender como que as pessoas tomam as decisões. Aliás, eu estava até com um livro novo, quando eu fiz a minha monografia no meu curso de terapia de família e casal, eu fiz baseada no Rápido e Devagar, no Kahneman. E o Kahneman, ele publicou um novo livro chamado Ruído, e onde ele fala, no primeiro ele fala do pensamento do sistema 1 e sistema 2, que é mais ou menos didático, né? E aí ele mostra como é que é a tomada das decisões. Então, para resumir, que você já percebeu que eu adoro uma conversa, hoje é fundamental, e não é só para quem trabalha com gestão de conflitos. Para qualquer área que você vá, se você não tem esse olhar holístico, ou um olhar interdisciplinar, ou beber de outras fontes, você fica manco. Qualquer manifestação é manca, vai ficar faltando alguma coisa. Então, primeiro que essa pergunta, eu agradeço a tua pergunta, como eu agradeço da Sabrina também, é muito importante para que as pessoas não só façam um curso só de capacitação, que elas procurem outras áreas, principalmente que busquem o autoconhecimento, porque também não adianta a gente ter um monte de troféus e ficar lá na nossa estante se a gente não incorpora isso dentro da gente, no nosso fazer. Então, acho que o que eu podia te responder nesse curto espaço de tempo é isso. A importância fundamental a interdisciplinaridade. Professora Helena, muito obrigada pelas suas considerações. Inclusive, assim, eu acabei, dá para ser publicado também um capítulo de um livro falando sobre políticas autocompositivas e a neurociência. Então, pela uma editora carioca do Rio de Janeiro, mas a composição ela é feita, a coordenação é pela terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então, fizeram um compilado de profissionais, e aí eu tive a honra, e aí eu tive que me debruçar para o artigo na área da neurociências, e o incentivo às pessoas a não ficar só com a capacitação, participar de núcleos de pesquisa, falar muito. Nós estamos construindo ainda a mediação no país, né, com grandes colaborações como a sua. E eu quero só agradecer e pedir licença, porque eu tenho uma aula que está em curso do doutorado e eu preciso retomar. Mas foi um prazer. Obrigada, viu? Muito obrigada. Um beijo, professora Cássia, prazer, e todos aqui, viu? Muito obrigada a todos. Professora Vanessa, obrigada por essa delícia de oportunidade. E venha conhecer Eu que agradeço. a Helena. Eu que agradeço, já aproveito, muito obrigada. A Nauraína já tinha me falado que tinha um compromisso, mas ela conseguiu vir aqui, porque falou, não, eu quero participar muito do bate-papo com a Helena, então muito obrigada, viu, Naura? Aproveitando a saída da Nauraína, eu vou agradecer a todos e vou encerrar a gravação, e aí a gente continua conversando normalmente, porque eu quero fazer um encerramento aqui com vocês, mas vou só interromper a gravação, porque vai ficar disponível lá para não ficar tão longo, tá? Então, só um minutinho para eu interromper.